Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E Emmanuel vem comentar na lição 29 do livro Caminho, Verdade e Luz, contentar-se. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição de felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pede-se a Deus absurdos e estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Muito interessante o comentário de Emmanuel, porque certa vez num debate entre amigos, a gente conversando sobre Paulo de Tarso, e cada um começou a falar sobre o que achava do Paulo de Tarso. Teve um, em especial, que usou a palavra renúncia. E eu fiquei assim, peraí, renúncia, para minha opinião, que meu coração não seria a palavra mais adequada, porque o que eu percebo do Paulo de Tarso é que o Paulo de Tarso, ele, na verdade, ele é uma pessoa apaixonada pela lei e ele achava que a lei fosse de uma maneira quando descobriu, através do próprio mestre, quando ficou cego na estrada de Damasco, que a lei não era aquela, ele resolveu canalizar tudo para onde era a lei. Mas qual é a característica dele? É a busca pela verdade, né? A busca pela lei. E ele não mudou essa característica. Ele demonstrou sim que enquanto ele esteve como fariseu, ele não teve apego às coisas materiais que ele tinha na época, porque se a gente parar para ver, né, a história de Paulo de Tarso, ele tinha o desenvolvimento intelectual, força física e gozava inclusive de privilégio de raça, porque ele era romano e ao mesmo tempo vivia entre judeus também, romano e judeu, tinha sangue romano. Ele não se apegou a isso, né? O Emmanuel vem fazer um comentário agora no último parágrafo, que ele vem dizer que o apóstolo Paulo foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Realmente, você entrar na matéria e não se apegar a essas coisas transitórias é uma virtude que demonstra que o espírito já tem um caminho de evolução bem interessante. Foi o caso de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso simplesmente ele abandonou tudo e primeiro ele some durante 3 anos. Será que a gente consegue imaginar hoje um filho nosso, um parente, um amigo nosso, sumir durante 3 anos? Depois você vai descobrir ele estava num lugar isolado, no meio do deserto, convivendo com cristãos. E ele há pouco tempo era o que combatia, era o que perseguia os cristãos. Ele começa ali a aprender aquele gênero de vida muito simples, aqueles estudos revolucionários muito profundos e, né, começa a modificar a sua vida. Mas quando vai falar desse contentar-se, eu fui de opinião nesse debate de que não seria muito renúncia. Porque a renúncia ela parte do princípio de que você se apegou muito e de repente tem que largar muito aquela coisa que você ama, que você pegou um apego muito grande, né?
Não considerei, do meu ponto de vista, isso. Embora essas discussões sejam sempre muito, muito úteis, muito interessantes. Mas ele vem falar para a gente aqui nessa lição de hoje que, mais uma vez, fala da prova da riqueza. E a prova da riqueza, em primeiro lugar, ela embriaga, ela inebria a pessoa. Então a pessoa fica ali com todas as portas se abrindo, sem saber exatamente o que está acontecendo e procurando aproveitar o máximo de tudo que está acontecendo. Estavam discutindo ontem, por exemplo, a trajetória da banda dos Beatles. Você imagina meninos de 20 anos tendo o mundo na mão, entre os 20 e os 30 anos, como aconteceu com eles naquela década, de 20 até os 40 anos de idade, 20 até os 30 anos. Imagina, o mundo se abrindo de uma maneira que deixa a pessoa no primeiro momento ela não entende muito bem o que está acontecendo, ela simplesmente vai deixando a coisa acontecer e aproveitando, curtindo, para depois começar a analisar através da maturidade o que pode ser feito, a diferença toda que pode ser feita, né? Então ele bota aqui para a gente, ó, o homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna. A questão interessante disso aí é a gente começar a pensar sempre na vida eterna. Tudo que eu estou ganhando agora como bens materiais, as oportunidades de trabalho, as oportunidades de amizade, as oportunidades de relacionamento, em que essas oportunidades estão me ajudando na aquisição de valores para a vida eterna? É só a gente lembrar que essa vida é muito passageira, ela é muito breve, ela é muito rápida. A qualquer momento as luzes se apagam e a gente é convidado, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir e chorar, como dizia o poeta. A gente é convidado a largar tudo e ir para o outro lado da vida. Imagina como é que fica o espírito do outro lado que estava pegado, que estava aproveitando todas as formas possíveis e impossíveis aqui de prazer da matéria e de repente é obrigado a largar. Os relatos são relatos tristes, eles ficam realmente perdidos, loucos, durante muitos anos, querendo agarrar de novo, querendo voltar para o seu próprio corpo. Me lembro do livro Missionários, ou melhor, Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz. E tem um momento, para dizer a verdade, eu não me lembro se é no Missionário da Luz ou se é no Mensageiros, mas eu me lembro que tem uma história de um rapaz que ele quer voltar correndo para o corpo. Ele quer porque quer voltar a ter aquela vida que ele tinha antes e agora ele não consegue mais ter aquela vida. Eu me lembro que até o capítulo tem como título O Monstro. E vai ver o monstro, na verdade, é a visão que ele teve do próprio corpo entrando em decomposição e ele tentando voltar para o corpo. Quando ele viu como é que o corpo estava ficando, ele entra em desespero e sai correndo com aquela visão do monstro que fica olha, imagina o tamanho do sofrimento. Por quê? Porque não está preparado e a gente tem que estar cada dia se preparando para isso. Falou. Os recursos materiais que eu tenho hoje, se a gente estiver vivendo essa prova da facilidade material, ele vai me ensinar em duas coisas que eu tenho que aproveitar bastante. Vou aproveitar o máximo para a aquisição de valores intelectuais e o máximo para poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas que estão convivendo com a gente. Isso que vai ser a grande utilidade da prova da riqueza aqui na Terra. Tudo que fugir disso vai estar só escravizando o homem, prendendo o homem o tempo todo, né, nessas teias da vida material e trazendo muito atraso, porque depois muito tempo se perde para poder recuperar a capacidade que se tinha antes de estar caminhando. Então a gente aproveita muito para a gente analisar. Será que nós estamos aqui entre essas pessoas que Emmanuel enumera aqui no segundo parágrafo, por exemplo, no segundo e no terceiro? A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida. Esmagadora percentagem de súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado, né, âmbito de origem. Pede-se a Deus absurdos e estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido. É muito sério o que o Emmanuel está falando aqui para a gente. E a gente sempre se enquadra um pouquinho aqui, um pouquinho ali no que o Emmanuel está falando, mas graças a Deus a gente tem livros como esse e meditações como essa diárias
para estar nos chamando para o caminho de novo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.